Bom, queridos, o primeiro comentário, acredito eu, está todo mundo esperando algo referente à entrega da avaliação, né? Eu dei uma lida, relida, vi, já tínhamos feito uma prévia, né, na própria quarta-feira. Então, de uma forma em geral, vocês já têm uma ideia do resultado em termos de nota. Eu ainda não terminei de contabilizar a nota para poder entrar no SIGA e fazer os lançamentos. Mas, o que eu posso adiantar? Que quase a totalidade é nota azul, né? Boas notas. Independente do formato como foi feita a avaliação, existe um ponto de vista que eu tenho, né? Que eu enxergo em termos pedagógicos, né? Como eu disse lá atrás para vocês, eu tenho algumas restrições quando a gente fala no ensino à distância de uma forma em geral. Não é que eu acho proibitivo, mas tem que ter alguns critérios para que ele venha a efetivamente ter um benefício para todos, né? Todos os atores envolvidos. E uma dessas ações é o formato de como a gente vê resultados, buscando uma certa eficiência, né? Então, quando eu adotei essa prática na modalidade à distância no semestre passado, eu percebi, tanto nos resultados, mas também nas conversas que a gente acaba tendo dentro de aula e fora de aula também, porque a gente, graças a Deus, conversa com vários alunos e ex-alunos fora do ambiente de aula. E através disso, através dessas conversas, a gente percebe se houve ou não uma evolução, né? E naquele primeiro momento eu percebi uma evolução. E nesse segundo momento, o futuro, ele está me mostrando que também apresenta uma evolução, né? O exercício, quando a gente pratica, né, nos força a praticar a mente e o raciocínio, como consequência, a gente tem a absorção de um conhecimento. Para alguns, mínimo, e para outros, até mais avançado. Então, é nesse sentido que, no todo, eu enxergo que foi positivo. E as notas, elas vão refletir esse lado positivo, né? A avaliação 1, ela vai passar os benefícios dela também para a avaliação 2. Então, significa dizer que quando a gente concluir a matéria de segundo bimestre, terminal espontânea, também vai ser proposto um trabalho que envolva todos os conceitos aplicados durante o transcorrer das aulas, e o formato de entrega vai ser o mesmo, né? Apesar de ser cansativo, eu tenho certeza que foi cansativo para vocês, assim como também foi cansativo para mim. Mas o fato de ser cansativo, o formato da entrega, ela me dá uma avaliação que houve uma perfeita assimilação, né? A gente discutindo os exercícios em classe, fica mais fácil de assimilar o resultado, né? E como foi claro, não tem aquele subterfúgio de uma nota estranha, né? Então, o formato para avaliação 2, ela vai ser semelhante ao praticado na avaliação 1. Aí só fica um pedido, né? 99% da classe entregou
dentro daquele formato pedido. Um único arquivo, seja ele em Word, seja ele em PDF ou até mesmo em PowerPoint. A maioria entregou em PDF, alguns entregaram em Word, maravilha. O grande porém que vocês observaram, que causa um transtorno, é quando é entregue mais de um arquivo. Né? No caso, mais de uma imagem. Então, aí eu peço a gentileza, como a gente dá um tempo razoável, no caso da avaliação 1, foi um pouquinho mais de 2 semanas, então é um tempo razoável que a gente tem para fazer os exercícios e para construir o arquivo eletrônico. Preparar o arquivo eletrônico para que ele seja um único arquivo. Se alguém tiver dificuldade, fora do ambiente de sala de aula, eu posso auxiliar na boa, sem problema nenhum, para que no dia da entrega seja mais facilitado. Inclusive, como a classe de vocês é muito grande, eu aprendi um detalhe. No semestre passado, as classes eram menores que a de vocês, né? E a turma da manhã é a metade do tamanho da turma da tarde, turma da noite, perdão. A turma da noite tem mais de 50 alunos, tá? Em torno de 56, 57 alunos. E foi isso que eu recebi de trabalho. E a gente sabe que demora um pouquinho, até como eu expliquei para vocês, com relação à característica de análise que, na hora que eu abro o arquivo aqui, né, tanto o antivírus quanto o próprio Acrobat, eles fazem uma análise do arquivo antes de disponibilizar para leitura. Mas eu, pelo fato do tempo tomado na quarta passada, a gente aprende, né? Então, a gente aprendeu algumas formas aqui para traduzir o processo mais rápido. E na próxima vez, com certeza, ele vai ser menos doloroso e mais eficiente, mas dentro do mesmo formato. Agora, a gente encerrou efetivamente o primeiro bimestre, né? Sabendo que já tem uma nota, e é uma nota boa, do primeiro bimestre. Agora a gente vai se concentrar em segundo bimestre, né? A gente já tinha iniciado ele anteriormente. Em uma primeira aula, a gente teve a oportunidade de visualizar alguns vídeos para que fossem permitido fazer alguns comentários. Depois desses vídeos, a gente iniciou um PowerPoint. Nesse PowerPoint, o objetivo principal foi relembrar algumas coisas do passado que já foram trabalhadas com vocês, apontar algumas coisas que serão feitas nesse bimestre e discutir algumas características do que vai ser especificamente trabalhado dentro da planilha do Excel, tá? E paramos na aula passada. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês. Na aula passada, nós paramos nesse slide. E aí, nesse slide aqui, só fazendo uma lembrança, né? Nós fizemos um comentário através dele, né? É um espelho de descarga. Ele é antigo, diga-se de passagem, já tem vários anos esse espelho, mas ele basicamente traduz o que também ainda é feito no dia de hoje. Os espelhos de hoje são um pouquinho mais modernos, visualmente tem um layout mais bonito, mas as informações basicamente são as mesmas. E nós trabalhamos nesse espelho aqui só para se orientar e verificar cores, né? Lembrando que a cor verde, ele está nos dizendo que é um container que vai ser descarregado no terminal. E lembrando também, né? São dois tipos de cores verde, uma mais clara e uma mais escura.
No caso dessa imagem aqui, está o mais claro. Então, esses containers vão ficar no terminal aonde está sendo descarregado. Se tivesse um verde mais escuro, significaria dizer que aquele container seria descarregado nesse terminal, porém, depois, através de uma autorização de trânsito que a Receita Federal ela emite, permite fazer a transferência desse container para outro terminal. Aí a outra cor, o amarelinho, né? O amarelinho para nós significa dizer que são containers que não serão mexidos durante o processo de descarga. Na posição que eles estão, eles ficam e eles são chamados de container em trânsito porque eles vão ser descarregados em outro porto. E fizemos a relação para destacar o que é container de 40 do que é container de 20. Então, nós temos aqui, pegando o exemplo, por exemplo, lá no alto, à esquerda, aí eu tenho um desenho que tem a numeração 01 e um outro desenho que tem a numeração 03. Esses dois desenhos aqui, eles estão caracterizando uma BEI. A 01, BEI de Vante, e a 03, BEI de Ré. E a numeração principal é BEI 2. E aí nós temos containers de 20 e containers de 40 nessa BEI. Para saber, nós temos que olhar em conjunto. Quando a gente observa que a célula em uma BEI, na BEI de Vante, pintada, e na célula da BEI de Ré também pintada, significa que são containers de 20. Quando a gente observa na BEI de Vante pintado e na BEI de Ré um X, significa que se trata de um container de 40. Relembramos, queridos? Tudo tranquilo? Alô? Tem alguém vivo aí? Sim, professor. Maravilha, maravilha. Então, seguindo aqui o nosso roteiro. Esse espelho aqui, em conjunto, ele trabalha com um espelho de descarga, né? É um documento que fica em conjunto. Especificamente, então, ele se trata dos containers que serão carregados no navio. E os containers aqui, eles vão ser também identificados por cores. Se a gente observar lá no alto, existe uma barra onde tem portos de destinos. Esses portos de destino é a rota do navio, né? O navio porta-container, ele é um navio de rota definida, ele não é de navegação tramp. Então, ele tem os portos e a estimativa de atracação em cada porto. E no espelho está identificado esses portos e o container vai ser identificado no seu destino através da cor. Então, aqui nós estamos vendo que tem várias cores para relacionar o container ao seu destino. E aí uma coisa que a gente já tem que ficar associado é aquela questão. Quando eu estou carregando uma BEI, em qual processo eu estou utilizando? O primeiro que entra é o primeiro que sai, ou o primeiro que entra é o último que sai? Qual é o sentido? Primeiro que entra, o último que sai. Eu ia falar isso, primeiro que entra, último que sai. Maravilha. Correto, é isso aí. O primeiro que entra é o último que sai. Então, quando eu olho lá em cima, a barra de destinos, eu tenho que pensar assim: o próximo destino, depois que ele sair do Porto de Santos, ele está no espelho à esquerda. E o último destino está à direita. Agora, na hora que eu estiver fazendo a análise
para providenciar a criação do espelho, eu vou ter que olhar ele no sentido oposto, da direita para a esquerda, para dar o sentido de carregamento e criar uma ordem que vai orientar o trabalho do portainer na faixa de cais. E além de orientar o portainer na faixa de cais, vai orientar ao planejamento de pátio a formação do pré-stacking. Lembrando que o pré-stacking ele é uma área interessante para um terminal de container ter, que é para permitir que se prepare a carga que será embarcada para um navio que vai atracar, onde já está confirmada a sua atracação. E esse pré-stacking, ele vai ser montado justo em função do sequencial de envio para o portainer. Então, a gente vai sempre olhar para ele. O primeiro que entra é o último que sai. Aqui vem em conjunto, né, junto com esses espelhos, vem algumas informações. Aqui atrás a gente tinha informação por cores. Agora a gente começa a ter informações numéricas. Então, nós já vamos destacar essas. Então, eu tenho informação relacionada à localização do container no navio, relacionado ao registro do container, tipo do container, peso bruto total, destino e localização no terminal. Além disso, nessa imagem eu também observo quantas tampas o porão desse navio tem. Nesse caso aqui do exemplo, são 3. Aqui é a parte é a mesma informação que tem aqui, convés, e aqui porão. E aí, destacando uma das células, a gente observa o que cada uma das informações nos dá, né? Localização do navio, Beirut, número do container, é o número de registro dele, peso bruto tipo do container, que é o código ISO, origem e destino. Então, ele vai sair de Santos com destino para Buenos Aires. No caso, eu falo destino, origem, né? Está destacado aí. Nesse caso específico, é uma carga perigosa, né? Então, está destacado a carga perigosa, é classe 6, e o grau de risco. E a última informação, a localização dentro do terminal. Aqui é para lembrar que eu tenho que observar a característica do container ou da plataforma para verificar e destacar depois no software os locais aonde não vai ser possível encaixar uma outra carga. Então é uma perda de espaço prevista. Isso aqui é para a gente, é uma informação para a gente poder trabalhar lá no Excel. Quando a gente for trabalhar a planilha, aonde a gente vai montar os containers dentro de cada uma das bays, a gente vai ter que ter um cuidado, porque cada container ele é representado por 3 células. Vocês estão vendo aí que a primeira célula é o destaque, é o destino. Vem o nome, a sigla e a cor do destino. A segunda célula, ela vai caracterizar o tipo do container. E a terceira célula é relacionado ao peso bruto total. Essa célula onde está o peso bruto total, através de várias fórmulas que a planilha tem, vai gerar os cálculos de distribuição de carga. Então, a gente tem que ter muito cuidado ao copiar e ao colar, para não
perder a integridade da planilha eletrônica. Aqui é um exemplo de como nós vamos ver na planilha do Excel o container de 40. Lá no espelho, resultado aqui atrás, a gente estava vendo cor de um lado, xizinho do outro. No Excel, nós não vamos ver o xizinho, porque se eu colocar um X ali, vai tirar a integridade matemática da planilha. Ela não vai fazer cálculo, então vai criar um erro. Para não criar esse erro, nós temos que dar um outro tipo de diferenciação no Excel. Então, observem que o container de 40, todas as informações pertinentes dele está na B de Vant. E na B de Ré, a B de Vant aqui nesse exemplo é B23. E a B de Ré, a B25, dá a informação 40 mais. Então, esse 40 mais, ele está nos indicando que é o segundo pedaço desse container de 40. Um pedaço está na B de Vant e o outro pedaço dele na B de Ré. E ele mantém a integridade do valor numérico para cada B de Vant e B de Ré. Então, significa dizer que, quando eu olho esses dois desenhos, na B de Vant e B de Ré, eu tenho que entender que o peso bruto total do container é a somatória dos dois pedacinhos. Então, se eu tenho 12.000 na B de Vant, eu vou ter outros 12.000 na B de Ré. O objetivo é o quê? A gente sabe, na prática, que quando se faz uma estufagem de container, a gente busca distribuir a carga em equilíbrio dentro desse container, para permitir que todas as movimentações elas ocorram de uma forma segura e equilibrada, tendo distribuição e equilíbrio. Porém, a gente sabe que na prática a gente não consegue ser 100%. A gente chega próximo desse valor. Então, do ponto de vista prático, a gente sabe que de um lado pode ficar 12.500, 13.000 e do outro 11.500, 11.000. Isso pode ocorrer na prática. Mas no ambiente do Excel, nós vamos buscar trabalhar sabendo, o peso bruto total desse container é 24.000. Se ele é 24.000, então metade dele vai ser aplicado na B de Vant e a outra metade aplicado sobre a B de Ré. Tranquilo, queridos? De boa? Tranquilo, professor. Maravilha. Aqui é uma consideração que a gente está fazendo para a gente verificar como a gente vai identificar o container Reefer. O container Reefer, ele vai vir aqui com a nomenclatura R. Então, esse aqui, por exemplo, 22R1. O R, ele está nos indicando que é um container refrigerado. E logo ao lado vai estar qual é a temperatura que ele precisa estar ser mantido. Nesse caso aqui do exemplo, menos 10 graus Celsius. E no navio, para a gente identificar um local onde tenha a disponibilidade de tomadas, vamos observar que na planilha tem que estar destacado um asterisco. Então, aqui à direita, uma célula em branco e o asterisco indicando que aquele local, naquela bay, existe a disponibilidade de uma tomada para ligar um container Reefer. Aqui é um comentário sobre excesso de altura e largura. Antes de olhar a imagem, vamos fazer um comentário no quadro. Então, eu vou aqui para o quadro branco.
Só um pouquinho. Pronto, tirei o compartilhamento para a gente ver o quadro branco. No exemplo que a gente deu aqui para vocês, o primeiro exemplo ele fala lá um container, uma plataforma com excesso de altura. Aí ele destaca uma nomenclatura. Essa nomenclatura ela está sendo dada no exemplo dessa forma: A15. A15. Então, a interpretação A, excesso de altura. Então, altura. Quanto? Então, aí nós vamos pegar esse valor numérico. Então, 15. Aí eu tenho que multiplicar por 10. É sempre por 10? Sempre. Então, 15 vezes 10. 150 centímetros. Ou 1,5 metros. Então, esse container tem um excesso de altura de 1,5 metros. É uma carga especial, por exemplo, um transformador ou um motor. Tranquilo, queridos? Deu para compreender? De boa? Eu sim, professor. Maravilha. O outro exemplo, ele está lá destacado desse jeito. L09. Ele tem um excesso de alguma coisa. O L é na largura. E aí, a mesma coisa. O 0,9, eu venho, multiplico ele por 10, aí vai me dar o resultado de 90 centímetros. Ou 0,9 metros. E o último exemplo, ele fala lá, A15L05. Então, ele tem dois excessos, altura e largura. Então, aí a gente vai aplicar lá. Largura é uma plataforma com uma carga especial que tem excesso de largura. Aí, 0,5 vezes 10. 50 centímetros ou meio metro. E também tem o excesso de altura, onde esse excesso de altura, 15 vezes 10, 150 centímetros ou 1,5 metro. De boa, queridos? Tranquilo? Tranquilo, professor. Maravilha. Então, compartilhando novamente a tela com vocês. Então, o explicativo desse slide é o que eu fiz no quadro branco, né? Para a gente chegar nos valores. Aqui é um exemplo de uma carga especial, né? Como é que a gente identificaria essa carga especial? Não, desculpa. Carga perigosa. Como é que a gente identificaria ela no espelho? Ela vai ser identificada com a nomenclatura IM. Então, nós temos aqui o IM. E aqui tem um erro particular meu. Eu esqueci de digitar a subclasse, né? Seria o grau do risco. Porque tem que aparecer IM 3, que é a classe. Então, a classe é líquido inflamável. E logo em seguida vai aparecer ponto 1, ponto 2 ou ponto 3. O 1, 2, 3
é relacionado ao grau do risco, né? Alto, médio ou baixo. Grau 1, alto. Grau 2, médio. E grau 3, baixo. E aí aparece destacado que ela é uma carga especial. Uma carga perigosa, caramba. Aí outras siglas que podem aparecer relacionado a cargas com destino certo. Né? Então nós temos ali a sigla CONG, CONG, que é de congelado, CO de couro no porão, FG de frágil, FTK full tank, UD underdeck e BKB carga de projeto. E aí são cargas com destino certo que vão para o porão, por conta das características delas. Aqui, para identificar o container vazio, a letrinha E de empty. Aqui é para a gente começar a, quando a gente estiver em contato com a planilha, enxergar o que significa cada valor matemático que está lá. Então, nós estamos vendo destacado à esquerda dois valores. Esses valores estão relacionados a o do alto, peso total de carga no convés. Então, significa que ele está fazendo a somatória de todos os containers que estão aqui no convés. Aqui embaixo, peso total no porão. Mesma coisa. Todas as células com os valores de peso bruto total estão sendo somados e dispostos aqui. Além disso, na imagem da direita, a gente vê o destaque para dois valores. O primeiro valor à esquerda, a somatória de peso em bomborca. E à direita, somatória de peso em boreste. E além disso, nós temos o peso coluna por coluna, RAW por RAW, daquela bay. Tranquilo, queridos? Tranquilo? Bastante detalhe. Maravilha. Esse desenho me faz lembrar o quadro branco de novo. Então vamos fazer um comentário no quadro branco. O ideal, né, se nós fôssemos olhar a movimentação de carga sobre o ponto de vista maior quantidade e segurança para carregar e movimentar, o ideal é que toda a embarcação ela fosse desse jeito. Uma caixa pudesse ter a maior ocupação, distribuir melhor o peso e fazer com que ela fique o mais estático na água, boiando, tá? Então, desse jeito, a engenharia falou, seria uma maravilha. Só que esse tipo de engenharia no transporte internacional de cargas, ele não cabe. Não cabe por quê?
porque as embarcações seriam lentas, muito lentas, né? Seriam tipo as balsas e de difícil manobrar também. Então, a engenharia, para solucionar o problema da velocidade e o problema da manobrabilidade, eita, nós! A língua de vez em quando trava, né? Da manobrabilidade, não. Não, professor, isso não, esse palavrão é feio. O equilíbrio de manobras, melhor, né? Para ter um equilíbrio de manobras e um bom deslocamento, velocidade da embarcação, a embarcação, do ponto de vista de engenharia, ela tem que apresentar curvas. E essas curvas é dada por ângulos. Então, quando a gente olha um navio, a gente vai observar um formato relativamente parecido com isso, né? Triangular. Né? Esse formato triangular, onde se destaca principalmente lá na proa, né? O início da embarcação, para permitir, né, que a embarcação ela se desloque mais rápido. Significa que ela tem que vencer a resistência da água, né? Porque a água, nessa condição aqui, ela impõe uma resistência maior. E aí o deslocamento é mais lento e o consumo de combustível é maior. Agora, com o formato triangular, a embarcação ela consegue rasgar a água com maior eficiência, diminui o atrito e cria aquilo que a gente chama de arrasto, né? O arrasto ele dá velocidade para o navio. E aí o navio acelera, que é uma maravilha, né? E se desloca mais rápido e tem um consumo de combustível infinitamente menor do que nessa condição. Isso a gente vê bem contundente lá na proa. Quando a gente começa a olhar a embarcação mais para trás, isso aqui ele só é um pouquinho mais ovalado, mas ele continua tendo as características triangular. Então, quando eu olho mais ao centro do navio, eu vou ver algo parecido com isso. O triângulo, eu dei só uma leve espremida nele para ele ganhar mais a lateral, preencher mais a lateral. Mas eu continuo tendo uma relação curva aqui que vai formar um ângulo dos dois lados, assim como tem aqui. Só que são ângulos menores do que aquele que a gente encontra lá na proa. E por conta disso, né, por conta dessa condição da engenharia naval, a gente tem que ter alguns cuidados ao carregar e descarregar um navio. Quando se trata de granel sólido e granel líquido, é uma tranquilidade. Por quê? Porque a distribuição de carga de granel sólido e granel líquido, ela é mais rápido e ela preenche todos os espaços do porão. Então, ela é mais equilibrada. O risco de eu adernar uma embarcação carregando com granel sólido ou granel líquido é infinitamente menor do que o risco quando se trata de um navio porta-container ou mesmo um navio especializado para transportar cargas especiais do tipo guindastes e equipamentos enormes de extração de petróleo, aonde tem que haver um cuidado ao colocar e ao retirar essa carga da embarcação, porque senão ela vai adernar para um dos lados, né? Então, os engenheiros, para trabalhar isso, a gente vai estudar física. E aí a gente vai buscar lá
qual é a força que vai atuar nessas condições? Independente se é mais ao centro ou ao fundo do navio, ou mais ao bico do navio. Existe uma força. E essa força a gente chama de pêndulo. O pêndulo, ele é uma força que, ele, quando em movimento, ele pode trazer benefícios. Por exemplo, qual é o benefício do pêndulo para o relógio Cuco? O pêndulo, ele mantém o equilíbrio da distribuição da energia para movimentar o relógio e mantém sincronizado. Maravilha. Então, o pêndulo em funcionamento no relógio Cuco é uma maravilha. Porém, se o pêndulo começar a funcionar aqui, se ele começar a funcionar, o navio aderna. Um detalhe, você não vê o pêndulo, tá? Tem que entender que isso daqui você não está vendo. A força existe, ela está lá, mas você não está vendo ela. Então, o objetivo é encontrar uma solução para que esse pêndulo ele fique parado. Quando ele fica parado, significa que a força resultante nele, é igual a zero. Agora, para dar uma força resultante igual a zero, eu tenho que dar um incremento para a embarcação. Esse incremento é trabalhar com as forças que o navio promovem e que vão compor a força pêndulo. E, ao mesmo tempo, além de compor, equilibrar essa força pêndulo. Então, a engenharia naval, ela prevê algumas coisas. A primeira, uma região do navio aonde exista algo sólido e pesado. Então, essa região que tem esse algo sólido e pesado, a gente vai chamar de lastro fixo. Lastro fixo. É feito pelo próprio aço do navio. Então, a quilha e aquilo que sai em direção à quilha está formando o lastro fixo do navio. Para manter, é uma das forças que é utilizada para manter o equilíbrio. Aí depois, no caso específico, container, porque se fosse granel sólido e granel líquido, basta eu abastecer no centro, a carga, ela forma uma estrutura piramidal e ela própria se distribui sozinha pelo porão do navio. E com o líquido, a mesma coisa. O líquido, ele ocupa o espaço e vai subindo em igualdade dentro do tanque. Agora, o container, você ora coloca container aqui e ora coloca container cá. Então, se eu não tiver um contato, um controle na colocação ou mesmo na retirada, esse pêndulo ele ganha movimento. Ganhou movimento, se ele tiver velocidade, ele vai provocar que a embarcação aderne. Então, aí a engenharia falou, olha, todos os processos têm que ser levado em consideração o chamado lastro móvel de carga. E o lastro móvel de carga, ele fica no centro da embarcação. Então, esse lastro é formado pelos próprios containers que estão ali.
Eles formam um peso e ajudam a dar estabilidade à embarcação. Então, isso aqui é o chamado lastro móvel, que é feito pela carga. Então, significa dizer que, quando a gente está, seja descarregando ou carregando, a gente trabalha com o lastro para manter o navio em equilíbrio. Aí tem um detalhe. Esse lastro, ele pode vir a ter que sair da embarcação, porque esse container tem que ser, muitas vezes, descarregado. Então, a engenharia preveu, bom, se vai mexer com o lastro móvel da embarcação, significa que a gente corre o risco de repente, na de um container, o navio balançar. Como é que a gente pode evitar um balanço brusco? Aí a engenharia falou, bom, vamos fazer o seguinte, a embarcação ela vai ser provida de tanques de lastro de água. E aí, esses tanques de água, eles vão permitir que no processo de carga e descarga haja uma segurança e um equilíbrio da embarcação durante toda a operação. Significa dizer que, enquanto o navio estiver atracado em operação, carregando e descarregando, vai ter que ter uma pessoa responsável, seja o capitão do navio ou o imediato do navio, acompanhando bay a bay, observando o giroscópio do navio para verificar o posicionamento e o equilíbrio da embarcação durante todo o processo. E, ao mesmo tempo, se for necessário, promover as alterações necessárias. Nas embarcações mais modernas, de 10, 15 anos para cá, a administração desse lastro é feita de forma automática, tudo computadorizado. E a pessoa só acompanha. E, se precisar, ela atua através de uma chave de emergência para evitar um acidente mais grave. E significa dizer que aí cai naquele detalhe, né? A promoção do plano de embarque, de carga e descarga do navio, ela passa pela aprovação do capitão e do imediato da embarcação, tem que ter a assinatura dos dois, né? Porque justamente mexe com a estrutura e o equilíbrio do navio. Então, os dois, antes de iniciar o processo de carga e descarga, eles vão verificar os cálculos e vão analisar para verificar o sequencial de retirada e carregamento do navio, de forma que aquele processo não cause um dano à estrutura da embarcação, mas que ela tenha um controle efetivo e eficiente. E a somatória, então, a busca do equilíbrio aqui que a gente estava falando, da força resultante do pêndulo igual a zero, significa que eu estou relacionando três forças peso. O peso do lastro fixo, o peso do lastro móvel, que é dado pela carga, e o peso do lastro de água. A somatória das três forças peso, ela consegue deixar a resultante igual a zero. E o comandante da embarcação ou o imediato, eles vão estar observando justamente a força resultante
na ponte de comando do navio, de forma a manter o navio em equilíbrio, parado, estático. Tranquilo, queridos? De boa? Sim. De boa? Tranquilo, professor. Maravilha, maravilha. Então, vou voltar a compartilhar a tela aqui com vocês. Então, nós tínhamos parado nessa imagem. Essa imagem era o meu gatilho para fazer esse comentário no quadro branco. Observando a imagem, a gente vê a silhueta, né? Essa aqui é a imagem do triplo E, né? A gente vê a silhueta do triplo E e observa que a forma relativamente triangular da embarcação e o bico de proa, né? Aonde está formando o lastro fixo da embarcação. Aqui é só de curiosidade, né? A construção do triplo E, para a gente observar, né, a evolução da engenharia, né? No passado, século XIX, até mais ou menos década de 20 do século 20, os estaleiros eles construíam um navio, a estrutura, a carcaça, numa única vez, né? Num único processo. Então, primeiro eu delineava toda a carcaça do navio, o casco, para depois começar a trabalhar porão, sala de máquinas e todos. Hoje não. Hoje a construção ela é modular. E um outro detalhe, né? No passado, o estaleiro tinha que ter um dique seco único para aquela embarcação. E uma obra de construção de um navio, dependendo do seu tamanho, levava anos, né? E hoje, num tempo menor, trabalhando em diversos pontos de um estaleiro, eu construo de modo em blocos, né? Aqui nós estamos vendo um bloco, é um segmento que vem logo depois do bico de proa, e aí dá para a gente ter uma ideia, né? Dá para visualizar uma bay, né? E os equipamentos que estão naquele segmento dessa bay. Então, o segmento ele é construído 100% fora do dique seco, e depois que ele estiver pronto, ele é direcionado para o dique seco e lá é feito a junção e a solda final no casco. E aqui aquilo que a gente discutiu no quadro branco, a gente vai começar a visualizar aqui nesses slides, né? Então aqui nós estamos vendo que o próprio casco do navio, ele forma um lastro na parte baixa, que é o lastro fixo, e a carga central, ela forma aquilo que a gente está chamando de lastro móvel. O objetivo é garantir a estabilidade da embarcação durante os processos de carga e descarga. Aqui é a visão de uma bay localizada lá próximo no bico de proa e outra mais central do navio. O comportamento é o mesmo. Toda vez que eu mexo de um lado, vai provocar uma mudança do pêndulo. Então, se eu retirar uma coluna por inteiro de bombordo, nós vamos observar que boreste vai adernar. Então, é o que a gente está vendo nessa imagem. E a garantia que o pêndulo retorne para o lugar é quando eu dou uma compensação, retirando carga de bombordo para ele retornar à posição zero.
E a mesma coisa ocorre com as bays mais centrais do navio, né? Aqui a gente tem a visão. Aqui, nesse slide, é para a gente identificar a forma de descarregamento do convés da embarcação de uma forma segura. Observem que a desconstrução da pilha, ela está se dando de uma forma a formar aquela figura piramidal, né? Então, eu estou formando uma escadinha, eu venho desmontando de uma forma segmentada a carga que está no convés. E observe que eu só mexo no lastro móvel de carga à medida que a altura de empilhamento ela diminui. E isso até zerar o convés. Tranquilo, queridos? Deu para observar? Tranquilo, não tranquilo? Sim, Dúvidas? Sim, professor, bem interessante. De boa? Maravilha. No segundo slide, nós estamos vendo a desmontagem da mesma bay no porão. E o processo é o mesmo. A desmontagem ela é formando uma figura piramidal, como se fosse degraus, uma escadinha, de forma a mexer com o lastro fixo de carga, sempre que a altura das demais estejam diminuídas. E aí eu vou reduzindo a altura do lastro móvel que é formado pela carga, até esvaziar o porão completamente. E aí eu fiz uma operação de forma segura, né? Sem promover o balanço do navio, mexer com o pêndulo dele. Nesse outro slide, nós vamos ver o processo inverso, que é o carregamento do navio. Então, o carregamento começando pelo porão. Vocês estão observando que primeiro é formado um volume no lastro móvel de carga para dar sustentação e equilíbrio naquela região do navio. E depois vai gradativamente ocupando os espaços em bombordo e boreste, até chegar à totalidade do porão. E aqui é o carregamento no convés, da mesma bay. Inicialmente formando o lastro móvel, dando continuidade a ele, na verdade, né? Ele já foi formado no porão, agora só está dando a continuidade e sustentação no convés. Para que depois o convés ele venha gradativamente sendo carregado naquele desenho e naquele formato piramidal até atingir o pleno limite do convés. De boa, queridos? Tranquila a visualização? Tranquilo, professor. Maravilha. E, essas duas figuras, uma é irreal e a outra é real. A da esquerda é aquilo que a gente desejaria que existisse. Então, ela não é real.
Ela é um desejo. Qual é o desejo? Um único portainer com 2 spreaders. E aí ele retira, ao mesmo tempo, um volume de carga de bombordo e um volume de carga em boreste, ao mesmo tempo. Na hora que ele faz isso, ele está mantendo o equilíbrio naquela região do navio. Então, a margem de haver um balanço é muito pequena. E se houver um balanço, não vai ser brusco. Porém, a nossa engenharia ainda não nos promove um equipamento, um portainer com 2 spreaders. E o sentido é o seguinte, quem vai operar esses spreaders? Uma pessoa ou 2 pessoas? Então, existe uma questão de segurança, né? Uma pessoa. E se ela não consegue manobrar os 2 ao mesmo tempo e causa um acidente pior? É um risco. E o segundo é, tendo 2 pessoas movendo em hora errada, eu posso desequilibrar o pórtico e o pórtico via tombar, seja para o cais ou em direção ao navio. Então, a engenharia descarta essa solução por conta de provável acidente. A segunda imagem, a da direita, a gente vê um destaque aqui. Um spreader em preto e um spreader em vermelho. Mas não significa que é o mesmo portainer. Na verdade, eu estou vendo isso aqui. 2 portainers. Um portainer em popa e outro portainer em proa. Um trabalhando em bombordo e outro trabalhando em boreste. E aí eles vão sincronizando as operações. Num primeiro momento, eu mexi em bombordo, num segundo momento, eu mexo em boreste. E o outro vai invertendo. Então, isso aí é um movimento sincronizado, dado na operação do carga e descarga do navio, de forma a manter o melhor equilíbrio no processo de carga e descarga. Aqui tem uma outra imagem para a gente enxergar isso. Primeiro e segundo movimento. A imagem à esquerda é o primeiro movimento. E a imagem à direita relaciona o segundo movimento. O que cada um dos portainers estão fazendo em proa e popa, bombordo e boreste. Tranquilo, queridos? De boa? Tranquilo, tranquilo, não tranquilo? Dúvidas? Tranquilo? Maravilha. Antes de entrar no nosso exercício propriamente dito, né, vamos fazer algumas comentários, vamos dizer assim, né? Então, nós vamos observar na planilha do Excel algumas informações. Então, eu vou observar qual vai ser a situação matemática do navio quando ele estiver descarregado, bay por bay. Segunda coisa, observar as características e quantidades de cada carga com o objetivo de formar grupos. Terceira coisa, observar o sequencial de atracação do navio. Quarto, os espaços disponíveis em cada bay. Quinto,
por conta de containers refrigerados, observar localização dessas tomadas. E, através dessas informações, começar a formar grupos por tipo de carga. Então, o nosso exercício, ele vai nos apontar algumas informações. Então, aqui tem um slide. Esse primeiro slide está destacando, numa das planilhas, que vai aparecer a distribuição de peso do navio em todas as bays, porão, convés, proa e popa. E, matematicamente, está aparecendo um número aqui no centro em destaque. Esse número no centro em destaque é o diferencial. Quando ocorre um diferencial positivo, significa que eu tenho um volume a maior de carga na popa do navio. Quando eu tenho um diferencial de carga negativo, significa que eu tenho um volume de carga maior na proa. E o objetivo é buscar um equilíbrio, e significa que eu vou buscar o zero ou o mais próximo de zero. Então, nesse valor central, quanto mais próximo de zero tiver, melhor. Tranquilo? De boa? Tranquilo, professor. Maravilha. Outra coisa a se observar, o sequencial de portos, né? Nesse exercício exemplo, a gente vai trabalhar uma rota que vocês estão vendo aqui. Na hora que ele sair do Porto de Santos, o destino dele é Paranaguá, depois Itajaí, depois Rio Grande, Montevidéu e, por fim, Buenos Aires. Então, quando for promover a formação e a disposição dos containers na planilha, eu vou ter que respeitar first in, first out. Primeiro que entra é o primeiro que sai? Ou o primeiro que entra é o último que sai? Qual é mesmo que eu vou ter que respeitar? First in, last out. Last out, exato. Então, e olhando sempre da direita para a esquerda, Buenos Aires para Paranaguá. Esse aqui vão ser os containers que a gente vai trabalhar. Então, observem que tem container que tem um desenho e tem container que tem dois desenhos. O container que tem um desenho é o container de 20. O container que tem dois desenhos é o container de 40. Então, a gente está observando aqui, pegando o exemplo do número 4, nós temos 12 containers para serem embarcados, containers vazios, por causa da letrinha E, e são containers de 40, por causa do 42. E aí, nós temos um pedacinho dele que vai para a Bay de Vante e um outro pedacinho que vai para a Bay de Ré. Peso bruto total de cada container, 5.000 toneladas. 2.500 vai incidir na Bay de Ré e 2.500 na Bay de Vante. Aí a gente observa vários tipos de containers, HC, carga perigosa, carga com destino certo, couro no porão, carga refrigerada. Então nós estamos vendo vários tipos e com pesos dos mais variados. Essas considerações que estão aqui nesse slide foram os comentários que a gente fez antes. Então, através dos comentários, aqui está o resumo do que a gente vem discutindo, né? O objetivo lá de dar estabilidade entre proa e popa, bombordo e boreste, e observando o agrupamento por característica da carga
e os espaços vazios na embarcação. Nesse slide, é o mesmo slide que está aqui atrás, porém, ele foi feita uma consolidação. Não é obrigatório fazer isso daqui. Não é obrigatório. A única coisa que eu tenho que ter cuidado é que os meus olhos, eles podem enganar em alguns momentos. Como a gente vai relacionar vários valores dentro de uma planilha do Excel, às vezes, em alguns momentos, vai ser necessário que esses valores venham a ser consolidados. Então, no caso do container de 40, eu não posso esquecer que esse container ele tem um peso bruto total de 5.000 toneladas. Então, se eu esquecer, eu erro o cálculo de bobeira. Então, esse slide, ele nada mais é do que a representação daquele slide anterior com os valores de peso bruto total dos containers de 40 consolidados em uma única célula. Além disso, já foi feito o agrupamento de containers. Então, observou-se o agrupamento de containers vazios, carga couro no porão que tem destino certo, container HC, containers refrigerados e carga perigosa. Então, os grupos já estão destacados aqui no slide. Tranquilo, queridos? De boa? De boa? Beleza, mestre. Beleza, Maravilha. tranquilo. Maravilha. Aqui, a situação do navio antes de atracar. Então, ele está carregado ainda, não foi feito nenhum trabalho de descarga nele. Ele vai atracar no terminal e aí ele vai gerar a planilha. Essa é a primeira planilha que a gente vai ver, que é a planilha com os containers que serão descarregados. Então aqui nós temos a Bay 2, Bay de proa. Os containers verdinho são os que nós vamos descarregar. Bay 6 também é uma Bay de proa. Bay 10 é uma Bay de popa. E Bay 14 também é uma Bay de popa. E um detalhe, nós estamos observando que tem 12 containers vermelhinho e a cor vermelhinha, ela me faz lembrar que é uma remoção. E nesse exercício, para a gente exercitar a ideia da remoção, nós vamos fazer a remoção a bordo. Depois que descarregou o navio, ele vai ficar com essa situação. Matematicamente. Aqui agora nós estamos trabalhando dentro de um ambiente de computador. Então, matematicamente, se eu retirar todos os containers que serão descarregados no terminal, como resultado matemático, a gente ia ter essa diferença de 102.000. É a situação das bays. Então, aí nós estamos vendo, depois de descarregado, os espaços disponíveis na Bay 2 em proa, Bay 6 também em proa, Bay 10 em popa, e observem o asterisco vermelho na célula do slot, indica que é um local disponível com tomadas para containers refrigerados. E também na Bay 14. E observando o local de destino da carga chamada remoção, aonde ela deve ser colocada depois que for retirado o container do terminal.
E o objetivo é, no final, atingir, buscar o equilíbrio, né? Então, aqui é o slide que me diz que agora nós vamos para o Excel. Aqui. Então, deixa eu só tirar o compartilhamento, só para ver aqui no Teams, entrar no grupo da disciplina e ver lá em arquivos. Terminal, resolução. Então agora vem a pasta. Cadê? Exercício, planilha em branco. Essa daqui. É isso daqui mesmo. Então vou até abrir aqui e compartilhar a tela com vocês, porque eu vou fazer o upload agora. Então essa planilha aqui, eu vou colocar aqui no grupo do Teams, tá? Em arquivos, e vou colocar o link para vocês acessarem aí através do chat e fazer o download dela. Por gentileza, não é porque eu vou ficar chateado, porque eu não fico chateado. Não abram a planilha dentro do Teams, né? Só lembrando, façam o download. Selecione o arquivo, faça o download clicando lá em baixar, salve a planilha no seu computador. Aí, no seu computador, não inutilize a planilha em branco. Mantenha a planilha em branco, até mesmo para que você possa praticar no futuro ou mesmo recuperar algum dado que foi perdido se você errar durante o exercício. Então você faz o download, ela vai ficar lá chamada Exercício Exemplo Planilha Branca. Aí você salvou ela com esse título. Depois vocês vão vir aqui logo em seguida que você fizer o download, aí você já vem logo em seguida, vai lá em salvar como dentro do seu computador, dá lá um salvar como e renomeia para criar um segundo arquivo. Renomeia com o seu nome mesmo. Renomeia para que você possa fazer junto o exercício exemplo comigo. Então agora eu vou fazer o upload aqui. Vou carregar ele. Documento, pasta de trabalho do Excel. Ah não, não é isso não. Carregar, meu Deus. Carregar. Arquivo. Oi. Só uma coisinha, esses slides que você passou, eu não consegui localizar. Depois você pode mandar o endereço também? Eu ainda não carreguei ele aqui. Só vou carregar ele depois que a gente terminar o exercício exemplo. Porque tem toda a resolução do exercício nele. Eu só vou disponibilizar depois que a gente terminar. Beleza? Beleza. Já é proposital. Para quê? Para forçar vocês a escreverem um pouquinho também. É uma forma da gente estudar e guardar alguns conceitos.
mas depois vai estar disponível. Então, eu carreguei a planilha e agora estou copiando o link e vou colar ela aqui no nosso chat. Queridos, eu vou dar um tempo para vocês fazerem o download do arquivo. Façam o download, abram o arquivo, logo em seguida dá o salvar como, e nesse salvar como, renomeia com o seu nome. E quando todo mundo tiver com isso em mãos, a gente só vai dar o start, né? Esse start, e vamos continuar na próxima aula, até porque eu já vi aqui, né? Está chegando no final da aula. Então eu vou tirar o compartilhamento para permitir que vocês façam o download do arquivo para o computador de vocês. Beleza? E aí eu vou dar uns minutinhos e logo em seguida a gente retorna para finalizar a aula, dando só um start na planilha. São 28, então 32, 33, a gente retorna. Espero que todo mundo já esteja com a planilha aberta e salva cada um com o seu nome. E mantenham a planilha original salva no computador, porque se precisar no futuro, ela está lá. Pai dele. Cachorra, sem vergonha.
Imaginando que todos já fizeram o download, todos estão com a planilha aberta, então vamos dar um city tour nela. Então eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Então aqui é a planilha. Vou dar um salvar como aqui para mim não esquecer. Exercício, exemplo. Professor, noite. Segundo bimestre. Ok, está salvo. Então, nós temos dentro dela 5 planilhas de trabalho, né? A primeira chamando PAPLE, plano de descarga. A segunda, Movings, plano de embarque. Então, no plano de descarga, os containers verdinhos, que nós vamos descarregar, os amarelinhos, que não serão descarregados, e os vermelhinhos, que serão as remoções. No plano de embarque, a gente já observa ela limpa, pronta para poder ser carregada. Aí nós temos uma planilha chamada estabilidade, aonde a gente vai observar a distribuição de pesos proa e popa, bombordo e boreste e bay por bay, né? Aí vem 2 planilhas a mais, uma com o total de containers que serão apropriados no nosso exercício exemplo e outra que nós vamos consolidar para facilitar o início dos cálculos. Observem que todas elas, né, não precisa mexer na sua, mas observe, todas elas têm vários cálculos, mexendo com várias células, né? Todas elas. Esses valores, eles vão se transferindo de planilha para planilha. Quando eu mexo em um, a gente vê que vem de vários lugares. Então, eu não posso indevidamente entrar nessas planilhas, nessas células, porque senão eu tiro a integridade da planilha e altero os resultados de cálculo. Então, não é aqui que nós vamos mexer, e a gente tem que ter o máximo de cuidado ao mexer, principalmente quando estiver colocando os desenhos de containers apropriando bay por bay. Como eu falei antes, né? Essa planilha quantidade a alocar consolidado teve a origem nessa planilha inicial chamada quantidade a alocar. Então, para a gente não perder tempo e aproveitar o final da aula, na última planilha lá, quantidade a alocar consolidado, podem retirar as figuras geométricas da seta e daquela circunferência ovalada, porque para não atrapalhar o cálculo no futuro. Pode apagar, porque aquilo lá eu só usei para destacar para vocês o valor numérico consolidado. Então vocês estão vendo que eu estou apagando as setas sem mexer com a célula numérica. Só estou apagando as setas e a parte ovalada.
Eu apaguei de todas, só para ter acesso direto à célula numérica, né? Que é o que vai interessar depois, quando a gente for trabalhar. E dando início, né? Só aproveitando aí o minuto final, clica aqui em mais, lá na parte inferior do Excel, do lado direito, lá no final, tem lá uma bolinha com sinal de mais. E aí é a opção de inserir uma nova planilha. Clica nela. Nessa planilha aqui, eu vou renomear ela, eu vou chamar de o raciocínio, desenvolvimento do raciocínio. Então, ó, a planilha nova, cliquei com o botão direito do meu mouse em cima do nome planilha, abriu a janelinha, fui lá na opção renomear. Vou chamar de raciocínio. É aqui que nós vamos começar a discutir a lógica empregada no software de distribuição de carga. Então, a primeira informação que eu vou colocar aqui para a gente finalizar a aula de hoje é a informação de como está o navio, como ele está. Então, eu vou colocar aqui situação. Deixa eu aumentar. Vou selecionar as células aqui para aumentar o tamanho da letra para vocês enxergarem melhor. Pronto. Então, lá em cima, no alto, na primeira linha, eu vou criar uma linha com um valor da situação do navio, do equilíbrio do navio. Vou colocar aqui, do equilíbrio depois de descarregar. Deixa eu abrir aqui, para ficar uma coluna só aparecendo. Aí eu vou buscar o valor matemático. Esse valor, eu poderia usar o recurso do Excel de copiar e trazer ele aqui e manter os dados de origem. O grande porém é que depois nós vamos trabalhar naquela planilha e o valor de origem ele vai se alterar automaticamente. Então, quando eu colocar o valor aqui, eu só quero o valor matemático. Então, vamos buscar o valor matemático. Lá na planilha, plano de embarque, movings. Abre ela. Aliás, movings não, desculpa, estabilidade. A planilha estabilidade. Então, eu venho aqui, ou eu copio, ou eu memorizo o valor. O número é fácil de memorizar, 102.000. Mas, se a minha memória não me ajuda, eu vou copiar. Então, eu vou lá, Ctrl C. E vou lá na planilha raciocínio, que eu criei agora. Agora eu vou dar um colar especial. Para dar o colar especial, eu tenho que ir lá em cima, no lado esquerdo do Excel. Aí tem lá o botão do colar e tem um triângulozinho, uma setinha. Eu vou abrir a setinha, clicando nela. Aí vai abrir várias opções de colagem. Eu vou na última. Colar especial. E abrir essa janela. Nessa janela, eu vou escolher a opção valores. Só vai colar o valor. Mais nada. Selecionei valores e dou OK. Aí ele trouxe o valor para cá. Então, eu vou deixar aqui número. Colocar 2 casas decimais, deixar. Beleza. Uma coisa que eu tenho o hábito é o milhar. Usar o separador de milhar.
Isso aqui é uma questão de visualização para cada um, não é obrigatório. Então, formatação, é mais para que vocês possam enxergar. E aí eu destaquei a primeira linha que eu vou trabalhar. Situação do equilíbrio do navio depois de descarregar. Nós vamos construir o pensamento lógico que o software faz nessa planilha. Todo o raciocínio de cálculo vai ser construído aqui. E depois, mediante a discussão aqui, nós vamos começar a manipular e a apropriar os containers para poder chegar na melhor distribuição. Tranquilo, queridos? De boa? Belezinha. Maravilha. Então, hoje, a gente vai parar aqui. Salvem a planilha, né? Salvem a planilha. Deixa eu só ver aqui. O senhor pode optar... Sim, o Excel permite isso. Desde que seja o colar especial, não tem problema, filho. A gente hoje, então, para por aqui. Quarta-feira a gente continua. Queridos, beijos e abraços a todos. Bom descanso. Bom término de segunda-feira. Boa aula depois do intervalo. E até quarta-feira. Beijos e abraços a todos aí. Fiquem com Deus. Até mais. Até mais, professor. Boa noite. Até mais. Valeu, queridão. Boa noite.